Apesar da pressão dos Estados Unidos, a União Europeia mantém os planos de implementar nova legislação sobre redes sociais como o X, TikTok e Facebook. Em entrevista à Euronews, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Henna Virkkunen, responsável pelas pastas da segurança e da tecnologia, explica que estas leis são vitais para proteger a democracia dos perigos da desinformação e dos abusos de mercado. Our rules are very fair because they are same rules for everybody who is operating and doing business in the European Union. So we have same rules for the European companies, for American companies, for the Chinese companies. A Lei dos Serviços Digitais, que visa prevenir a desinformação, e a Lei dos Mercados Digitais, que pretende garantir uma economia digital mais justa, têm sido alvo de críticas por parte de Elon Musk. EU will not resile from implementing the DSA and DMA where and when needed, despite the confrontation with the United States. It's super important for us that we are fully enforcing DMA and DSA because when it comes to DMA, there we want to make sure that the big players, that they are not the dominant players, they are not misusing their market power, that also new innovations can enter to the markets in the European Union. And DSA is very much for making sure that illegal content and products are taken down and we have safe and democratic, fair environment. Pode ouvir a entrevista completa no The Europe Conversation na quinta-feira. A administração Trump enviou uma carta a grandes empresas europeias. Avisa-as de que, se fornecerem serviços ao governo norte-americano, devem cumprir a ordem executiva que proíbe programas de diversidade, equidade e inclusão. We are aware of the letter that was sent by the US administration to the companies. We need to know a bit more details before we react. And as you know, and as you've pointed out, anti-discrimination and equality is based on our main values. Em França, a resistência tem sido especialmente forte. Através de carta, a Embaixada dos Estados Unidos em Paris terá perguntado às empresas francesas se tinham programas de inclusão que fazem parte da legislação nacional e da União Europeia. O Le Figaro publicou o que alegou ser uma cópia da carta. O ministro francês do Comércio Externo disse à RTL que França não vai comprometer estes princípios. O chefe da maior associação patronal francesa garantiu estar fora de questão desistir das regras da diversidade. Também a Bélgica se opõe à alegada interferência da Casa Branca. O ministro das Finanças declarou que o país não tem lições a aprender com o líder dos Estados Unidos. Numa declaração conjunta, os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Igualdade de Oportunidades referem-se à iniciativa da Washington como um passo atrás. Em Espanha, o presidente da Câmara de Barcelona anunciou que vai desafiar o recuo de Trump nas políticas de inclusão. Alega que tiveram impacto nos programas culturais organizados pela cidade. Pelo menos 2 pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas após novos ataques russos na Ucrânia nas últimas 24 horas. Uma das vítimas mortais resulta da ofensiva contra Zaporíжья. Trata-se de uma mulher de 66 anos. O governador da região diz que foram destruídos e danificados edifícios residenciais e vários equipamentos sociais. Entre eles, dezenas de casas, uma igreja e uma escola. A outra morte foi registada em Donetsk. Terão sido também atingidas zonas como Kherson, Kharkiv, Sumy e Dnipro. As autoridades militares ucranianas afirmaram que na segunda-feira a Rússia lançou 99 ataques aéreos. Foram utilizados 2 mísseis e mais de 2.000 drones. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos vai estar em Bruxelas esta semana para discutir a paz na Ucrânia. Marco Rubio participa na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO. Milhares de palestinianos fugiram da cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, na segunda-feira, depois de Israel ter emitido novas ordens de evacuação, abrangendo a maior parte da cidade e áreas próximas. O chefe da agência da ONU, que ajuda os refugiados palestinianos, disse que cerca de 140 mil pessoas foram afetadas pelas ordens, que indicam que os militares israelitas poderão lançar em breve uma nova grande operação terrestre na cidade. Já no norte de Gaza, as forças israelitas prosseguiram a sua ofensiva terrestre, afirmando ter matado 50 militantes do Hamas.
Israel pôs termo ao cessar-fogo com o Hamas no território, lançando novos ataques aéreos e terrestres no início de março. O país cortou também o fornecimento de alimentos, combustível, medicamentos e ajuda humanitária ao enclave palestiniano. As forças armadas israelitas recusaram retirar as tropas do posto fronteiriço de Rafah, tal como acordado no cessar-fogo assinado em janeiro, e em vez disso propõem um acordo alternativo para um novo cessar-fogo temporário. O Hamas insiste na aplicação do acordo assinado, apelando a um cessar-fogo duradouro e à retirada das forças israelitas de Gaza, em troca da libertação dos reféns. O número de mortes na sequência do grande terremoto de sexta-feira em Myanmar já ultrapassou os 2.000, segundo informaram os meios de comunicação social estatais. Entre as vítimas incluem-se 200 monges budistas que foram atingidos pelo colapso de um mosteiro, 50 crianças que morreram após o desmoronamento de uma sala de aula do ensino pré-escolar e 700 muçulmanos que perderam a vida enquanto rezavam em mesquitas. Embora as operações de salvamento ainda estejam a decorrer, os esforços têm sido dificultados pela destruição e pela guerra civil em curso. Ainda assim, equipas de salvamento chinesas retiraram 6 sobreviventes dos escombros em Naypyidaw e Mandalay, gravemente atingidas pelo abalo. Grupos de ajuda humanitária dizem que o terremoto poderá agravar a fome e aumenta o risco de surtos de doenças, tendo a União Europeia já anunciado uma ajuda de 2,5 milhões de euros a Myanmar. Na vizinha Tailândia, as equipas de salvamento continuam à procura de sobreviventes na zona do edifício que ruiu, na capital, Bangkok, após o sismo de sexta-feira. Sendo que pelo menos 18 pessoas morreram no local, 33 ficaram feridas e 78 estão ainda desaparecidas. Em causa um abalo de magnitude 7.7 com epicentro perto da cidade de Mandalay, em Myanmar, e que de resto causou apenas danos limitados na capital tailandesa. Uma forte tempestade atingiu as ilhas gregas de Paros e Mykonos na segunda-feira, provocando inundações generalizadas e levando as autoridades a encerrar escolas e a proibir a circulação de veículos, exceto de emergência. A forte precipitação que se fez sentir nas principais cidades de Pariki e Nausa, em Paros, transformou as ruas em autênticos rios, com vários carros a serem arrastados pela corrente. As autoridades de Paros informaram que não há registro de feridos ou desaparecidos e que 13 pessoas que ficaram retidas na tempestade já foram levadas pelos bombeiros para suas casas. Em Mykonos, onde as inundações foram menos intensas, foram utilizadas escavadoras para abrir caminho entre o fluxo de água que passou junto de cafés e restaurantes à beira-mar. Várias ilhas perto de Paros, no arquipélago das Cíclades, que se situa a sudeste do continente, no Mar Egeu, continuam sob aviso de mau tempo até terça-feira. No condado de Győr-Moson-Sopron, no noroeste da Hungria, o abate de gado que adoeceu devido à febre aftosa pode demorar até 10 dias. Os caminhões transportam os corpos de 3.000 bovinos para perto da fronteira com a Áustria, onde serão enterrados. Para além de cal e palha, será colocada uma camada de 2 metros de terra sobre as carcaças. A enorme vala comum foi escavada a algumas centenas de metros da aldeia de Csemestanyára. Os habitantes locais temem que os animais mortos possam contaminar as águas subterrâneas. És attól félünk, mert sok saját kutyaink vannak, furkutyaink, és elég közel temetik itt el állatokat, nehogy szennyeződjön a ivóvízünk is. Mert jó, megígérték, hogy majd lesz vízhálózat, de nehogy előbb betörténjen valami. Na aldeia vizinha de Livelle, a doença que infecta os animais de casco foi identificada na última quarta-feira. Decidiu-se avançar com o abate. A polícia faz inspeções para confirmar que apenas os veterinários e os trabalhadores podem entrar nas instalações afetadas. Paul Meixner, um cidadão húngaro nascido na Áustria, cria animais aqui há 30 anos. A quinta inteira pode estar agora em risco. Por isso, vai abater todo o gado que tem, apesar de apenas 5% da manada estar infectada. Ez egy uniós rendelet, állategészségi rendelet, hol minden tagország alatt kell dolgozni, és ottani egy fertőzött állomány pontos leírva kellene semmisíteni, mert mi ez tovább menni, igazsági lehet egész ország
tudo vai fertőzni, ezt kell localizálni. O abate em massa de bovinos saudáveis causa sofrimento emocional aos criadores de gado. Folyosó behajtva állat, hol a etenkintet kalota belép, és ez a kalota ottani egy hentes fejbelül állat, és ottani meghalt állat után a kamion berakva, egy szád kamion, hol szállít. Os caminhões que entram e saem destas instalações também são desinfetados. Foi detectado outro surto de febre aftosa na Eslováquia e os veículos são sujeitos a controlos sanitários na fronteira. A mögöttem látható telepnek 1,5 milliárd forintos kára keletkezik amiatt, hogy az összes állatot le kell ölni. Naponta 50 000 liter tejet vittek el innen, ennek hiánya is hatalmas bevételkiesést jelent. A kormány kártalanítást ígért, de az kérdéses, hogy ez mire lesz elegendő. Kis Gábor, Euronews, Levél. Turistas e residentes foram retirados depois de vulcão ter entrado em erupção perto da famosa Lagoa Azul da Islândia. Chamas e fumo foram disparados pelo ar quando a fissura vulcânica se abriu perto da cidade de Grindavik. Dezenas de casas tiveram de ser evacuadas. O spa geotérmico da Lagoa Azul foi também evacuado. As autoridades locais confirmaram a existência de uma atividade tectónica significativa na zona, uma vez que o fluxo de magma foi acompanhado por uma série de sismos.